Ô pessoal, tudo bem? Sidney aqui do canal Homem de Pedra. Eu venho aqui trocar ideia com vocês. Falar um pouco de pessoas meio falsas. Não sei se esse seria o nome correto. Mas vou falar, dar o exemplo delas para você não ser assim. Eu tenho um amigo lá. E aí ele tá tendo um mau comportamento. Ele tá sendo ignorante. Fala coisas que não devia. Tem atitudes que não são muito boas. E aí ele vem e me fala, ou eu vejo. Aí eu falo o que pra ele? Não, você tá certo. Você tá certo, que isso, que aquilo, e tamo junto. É isso mesmo, faz isso mesmo. Beleza. Aí quando você saiu, virou a esquina ali, encontrou uma outra pessoa. Aí a pessoa fala, nossa, você viu fulano? Nossa, ele é ignorante, ele é isso, ele é aquilo. Fala mal. Então, para mim, ao meu ver, qual a atitude que eu teria? Se eu tenho amizade, liberdade com aquela pessoa, e ela falou que fez isso e aquilo, eu vou falar o que pra ela? Se eu tenho abertura para falar isso com a pessoa, e você vai saber isso no seu convívio, se você vai poder falar ou não. Tem pessoas que você não fala. Não fala. E assim, não fala nem bem nem mal. A pessoa teve um mau comportamento, eu não vou falar, não, é isso mesmo, tal, não. Eu não falo nada. E aí, se eu tenho abertura com a pessoa, ela teve um mau comportamento, eu vou falar o que pra ela? Se ela veio e falou pra mim, eu falo o quê? Não, que você não pode fazer isso não, que isso é ignorância, que isso é... Não. Eu também não vou agir assim com ela. Se ela veio e me contou algo que ela fez, ou eu vejo depois, no melhor momento, quando não tiver muita gente perto, quando estivermos a sós, ou com pessoas também daquele vínculo, daquela amizade, eu vou falar o que, ó, fulano, você me desculpa, mas eu não faria isso que você fez. E assim, eu vou falar se ela me perguntar alguma coisa. E aí, você acha que eu fiz certo? Não. Ou então, ela chegou, falou isso e aquilo. E aí eu posso falar o que, ó? Fulano, não me entenda mal. Nós só temos amizade aí. Mas só que eu não concordo com isso. É minha opinião. Na minha opinião, eu não faria isso. Porque, na minha opinião, eu estaria sendo ignorante, impaciente com a pessoa. Só que aí depois eu quero que todo mundo tenha paciência comigo. Aí não dá, né? Então, se eu vejo uma atitude não tão boa, tão correta, eu não fecho com a pessoa aquilo ali que tá certo, não. Vou falar pra ela aqui na minha opinião, e assim, eu sempre vou dar, se eu der a minha opinião, eu sempre falo, a minha opinião, eu não faria isso. Eu faria desse outro jeito aqui, ó. E não, tipo, você meio que fecha com a pessoa. Só que aí se deu alguma coisa ali, dá certo rebuliço. Quando chegar ali naquela outra rodinha, você fala mal. Nossa, mas fulano ele foi muito ignorante, eu não concordo com isso. Então,
seja sincero e verdadeiro. Você não concorda, mas não tem como você falar? Então não fala nada. Nem que a pessoa tá certa. Você não fala. Não é isso mesmo. Não, se a pessoa veio e falou, não falou nada. E aí, se ela... E aí, o que você acha? Aí ela pediu minha opinião. Aí eu falo, não sei você, mas na minha opinião, eu não faria isso. Então tem pessoas que têm uma certa liberdade para orientar a pessoa e não orienta. E depois tudo começa pequenininho e só vai crescendo. Aí quando você quiser falar que tá lá em cima, já não vai aguentar mais. Então se você vê a pessoa começando a ter certos comportamentos meio que destrutivos, orienta ela para ela sair daquilo, para ela não seguir aquele caminho ali, porque aquele caminho lá na frente vai dar errado. Agora não, agora tá, vamos supor, numa empresa, o chefe tá falando com ele, com o empregado, ele tá agindo correto só porque ele é chefe? Não. Porque eu conheço várias pessoas que tratam outro de função lá do rodapé e ele tá aqui no topo da pirâmide e às vezes ele desce lá no rodapé para ajudar quem tá precisando lá. E na minha opinião isso torna ele maior ainda. Maior ainda. Que não é porque ele tá lá em cima que ele também não olha quem tá lá embaixo. E isso torna a pessoa melhor ainda. Torna realmente um ser humano. Isso sim é um ser humano. Porque tem pessoas aí que nem chamam de animal porque o animal não merece. O animal não merece isso. Pessoas aí que às vezes recebem o nome de cachorro ou nome de bichos aí, que eu não vou falar aqui, certo nome de bicho, que se a pessoa soubesse, ela olhava e agradecia. Porque se a pessoa fosse igual aquele bicho ali que estão chamando ela era uma pessoa muito boa. Mas não, ela não é igual aquele bicho. Ela é igual a um ser, mas não um ser humano. Um ser desumano. Ok, pessoal? Então eu espero que fique aí para vocês darem uma pensada no seu dia a dia, como que é, se você já seguiu esse caminho aí, que da próxima vez tomar atitudes melhores. Não para ser um ser humano melhor do que fulano, ciclano, mas para eu ser um ser humano melhor para o fulano, ciclano e o Beltrano também. O Beltrano merece, mas... Beleza, pessoal? Então deixa o like aí, comentário, compartilha o vídeo para dar uma ajuda pro canal.